Aí nós já estamos ao vivo, assim dá tempo do pessoal aí entrando, que está acostumado já a esses minutinhos. Ó, ontem falei com o Liralcio de novo, te mandou um abraço. Pronto, acho que está com um retorno aí alto. O senhor melhorou? Um segundinho. Vamos lá. Telefone. Pronto. Então vou começar. Conseguiu aí? Tudo certo? Opa, agora sim, tranquilo, meu caro. Ajeitada nisso aqui. Tá boa a luminosidade, hein, meu caro? Tá ótimo, tá Oi, tranquilo. Luiz, prazer em conhecê-lo, meu caro. Tudo bem contigo? Olá, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tudo Graças bem? a Deus. Luiz, você não conhecia o Júnior? O Júnior é de São Carlos, é um grande amigo nosso, essa parceria do nosso lar aqui com Amigos do Bem. Então, agora que nós estamos fazendo. Isso aí. O Luiz esteve com a gente um tempinho atrás, Júnior, junto com o Liralcio. Eu estava falando para ele que um amigo em comum, lá da do Bem, e aí é outra parceria, é muito bacana, muita coincidência, né? A TV chama Do Bem. E aí aquele dia acabou. É Rádio e TV do Bem, do Liralcio. E aí o dia que nós fizemos um bate-papo, o Liralcio quis participar, porque tem uma amizade muito grande com o Ru, e foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. Como com certeza hoje será, né? Claro. Muito bem. Agora sim. Já estamos... Conseguiu compartilhar, Luiz? Compartilhamos, sim. Bom, os amigos que estejam entrando, uma boa tarde. Muito bem. Agora sim. Já estamos... tem um microfone de retorno aí que tem que... eu desliguei aqui agora, estava com o celular completando aqui. Mas muito bem, muito felizes. Vamos falar aí da educação espírita infantil, dos projetos que estamos desenvolvendo e, se puder iniciar assim, vai ser uma pequena introdução do material que a gente tem criado, né? E aí a gente poder trocar algumas ideias. Tudo bem? Joia. Tranquilo. Bom, Luiz, aquele dia nós batemos um papo. Júnior, nós temos. Luiz, só para lembrar, nós conversamos aquele dia, já chegaram, nós estamos assinando por mês, né? Já vamos começar fazendo propaganda, né? Porque as meninas estão usando muito já. Lá na evangelização infantil. Eles estão. E aí é um mensal muito bacana, as meninas estão gostando muito. Por enquanto está fazendo online, né? Porque nós estamos com a presencial parada. Mas já chegaram. E aí o pessoal até gostou muito do material, viu? Os outros a gente já usa, né? Nós somos, viu, Júnior? Eu falei para ele que precisa começar a pagar royalties pra gente, porque, ó, isso daqui é tudo do Ru. Todos da Turma da Mônica. Todos. E isso as meninas usam muito. Eu comentei que o Pequeno Evangelho, elas usaram quase que 1 ano e meio com a educação infantil presencial. Olha que bonito. Elas usaram cada passagem, elas discutiam quase 2 semanas e tal, então eles usaram bastante esse trabalho do Pequeno Evangelho. Já os livros da Turma da Mônica já são 9 títulos publicados em parceria com Maurício de Souza e o nosso amigo Alan Mitchell. E agora nós estamos já para o livro 10 com a Turma da Mônica. Vai sair final do ano e é uma surpresa fantástica, porque somando os nossos livros da Mônica, Scooby-Doo e os novos, né, já passamos 500 mil de exemplares já vendidos. Então tem sido uma contribuição impressionante para as crianças, não somente do Brasil, mas também fora do Brasil, onde os livros têm chegado e ajudado muito nas escolas de evangelização. É uma nova literatura que está começando e a gente está feliz de poder contribuir para um mundo melhor, mais bonito. Muito bacana. Júnior, quer fazer algum comentário? Porque o Luiz, você vai fazer uma apresentação primeiro, né? Como nós fizemos, é isso? Isso. Tem uma apresentação. Deixa ele fazer a apresentação primeiro, acho que é legal. Então, joia. Então aí você faz a apresentação e aí depois a gente faz um bate-papo.
Sim. Ok, tá bom. E, bom, primeiro dar uma boa tarde a todos os amigos que estão online. Vamos falar aí dos processos da evangelização espírita. E eu trouxe aqui um material, se a gente pudesse compartilhar na tela. Né? Você quer que eu coloque já direto aqui? Sim, se puder colocar, já iniciamos falando. Pronto. Prefere a tela toda? Você quer que faça dessa maneira? O que é melhor para você? Eu acho que nessa maneira, sim. Qualquer coisa. Assim tá bom? Sim, aí tá bom. Aí tá bom. Então tá joia. Vamos lá. Bom, meus amigos, a gente vai mostrar aqui um pouquinho sobre os princípios espíritas. Em uma única folha estão colocados os 15 princípios espíritas que Emmanuel recebeu do Chico Xavier. Perdão, Chico Xavier recebeu do Emmanuel. Né? É interessante porque todos são baseados na codificação espírita. Esta é uma psicografia, onde Emmanuel seleciona os pontos, os 15 ao critério de Emmanuel, para o Chico. E o nosso trabalho foi apenas a diagramação, o desenho. Mas vamos prestar atenção, porque isto é interessante para todos nós espíritas termos as ideias bem claras. E é que com base a estes princípios espíritas é que a gente vai trabalhar principalmente focado com as crianças. E vamos lá. Os precedentes do Espiritismo, desde os fenômenos de Heidesville, mesas girantes, Kardec, nós temos de um lado os princípios de Deus e do outro lado os princípios da imortalidade da alma. Né? Temos os elementos do universo, leis morais, a ação dos espíritos na natureza, e do outro lado temos o espírito, perispírito, influência espiritual. Continuamos. Os mundos habitados, o mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso e a reencarnação. O interessante é que nós temos como base a tudo isto o Evangelho de Jesus. Esta é a ideia básica, né? Para que todos nós espíritas tenhamos as noções do que é o Espiritismo, né? Quais são as ideias, e ainda mais ter como base os ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, né, como base de sustento moral. Então, com esses 15 princípios e os ensinamentos do Evangelho, é que começamos todo o nosso trabalho. Acreditamos, pois, que toda criança, e não só criança, adulto também, mas que tenha estes princípios claros, limpos, né, vai poder ser um cidadão de bem, um cidadão consciente das leis que regem no universo, consciente de que ele faz parte de uma inteligência, de uma ordem no universo, que tudo obedece a leis. Então, este é o princípio. Muito bem. Apenas também para lembrar, junto com os companheiros que estão entrando, ingressando aqui, nos acompanhando, nós lembrar o seguinte, né? É um projeto superior do alto que vem, no caso, são as 3 grandes revelações em Ocidente, né? Porque em Oriente tivemos outras revelações. Mas para nós temos as 3 grandes revelações. E a primeira de Moisés, né, que podemos resumir em essas 3 frases: não roubar, não mentir, não matar. Né? São princípios para qualquer povo do planeta. Eu sou peruano, né? E no meu país, no Peru, os Incas, o Império Inca, se baseava os seus princípios em 3 frases no idioma quechua, que era Amasua, Amayuya, Amaqueja, que quer dizer não roubes, não mintas e não mates. Com esses 3 princípios, nós podemos ter uma base de uma sociedade, pelo menos, né, menos perigosa, mais justa, no bom sentido. Então, o que acontece? Se os humanos não roubam, não matam, não mentem, já é o começo da primeira revelação mosaica. O segundo, Jesus, com a lei do amor, amar. E como aplicar a lei do amor, né, em todas as suas faces. E a gente vai ver já daqui a pouquinho. E a terceira etapa, né, é os ensinamentos espíritas, né, que é o grande tesouro que traz para a humanidade. Os ensinamentos espíritas são fantásticos. Eu me lembro, eu vou fazer um parênteses aqui, quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, ainda no meu país, no Peru, existia uma revista espanhola chamada Além da Ciência, e
naquela época, né? Naquela época, eu encontrei uma reportagem onde a jornalista espanhola fazia assim, o título, Entrevista a um médium espírita brasileiro. E eu achava tão legal, porque não sabia que no Brasil tinha médiums espíritas, né? Eu achei que fantástico, tem médiums espíritas no Brasil, né? E falava assim, entrevista ao médium espírita brasileiro, ao senhor Divaldo Franco. Era a primeira vez que eu ouvia falar o nome Divaldo Franco, né? E aí, olha que coisa interessante, porque a primeira pergunta da repórter era a seguinte: Senhor Divaldo Franco, diga-nos o que é ser espírita. E eu confesso que eu estava começando a estudar a doutrina espírita e eu também queria saber o que é ser espírita, né? Estou estudando, mas o que é ser espírita? E o Divaldo responde: ser espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Olha, prestem atenção. Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Aí o feliz, puxa, um grande tesouro, que tesouro é esse, né? E aí o Divaldo disse, os homens da ciência já foram para as estrelas, viajaram para outros lugares, no fundo do mar, o microcosmos, as nossas mãos, os dedos, né, o DNA, mas ainda não deu resposta básica às perguntas do homem. Quem é você? O que você está fazendo na Terra? Qual o objetivo da tua vida? Para que você está aí? E isto é o tesouro que traz a doutrina espírita. Dar respostas básicas ao objetivo da tua vida. E eu me lembrava, quando eu tinha 12 anos, eu me fazia essas perguntas, mas por que eu estou aqui? No caso, no Peru, né? Por que eu estou aqui no Peru? Quem foi que decidiu eu estar aqui? Né? Por que eu não estou em 1600, ou no ano 1000, ou no ano 3500? Por que eu estou aqui na época, 1990 e algo? Né? Por quê? Qual é a causa? Quem foi que planificou tudo isso? E por que eu existo? Se eu não existisse, faria parte, seria importante no universo? Né? E quem foi que me deu a inteligência para eu pensar se existo ou não existo? Então, diante de todas essas perguntas, quando encontrei a resposta do Givaldo, de que ser espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro, para mim foi uma satisfação enorme, porque eu tinha esse tesouro, né? O sentido da vida, o objetivo da vida. E qual é o objetivo? O objetivo é ser feliz. Olha que coisa bonita. Né? O objetivo é sermos felizes. Esse é o objetivo. E como você vai ser feliz? Obedecendo às leis divinas. E aí os espíritos vêm com essa tarefa. Te trazer de uma forma lógica, fácil, quais são as leis que você ainda não conhecia, ou nós mesmos conhecemos uma outra de uma forma rápida, lógica. E agora, a nossa tarefa é transformar essas leis, essas informações, esses princípios, para que as crianças do Brasil, do mundo, tenham de uma forma lógica, rápida, divertida. E é isso que a gente vai mostrar agora. Bom, só fazendo apenas uma síntese, né? É importante que acho que todos os evangelizadores, pais que estão nos acompanhando, que estão aqui entrando, né? Boa tarde a todos eles. Podem colocar sua cidade, sempre é importante saber de onde estão nos acompanhando. Vamos falar da evangelização. É um trabalho tão importante, eu vou falar já no final, mas da importância da evangelização nas casas espíritas. Mas vamos lá. Fenômenos de Hydesville, é interessante que todo mundo saiba isto. Os fenômenos de Hydesville foram feitos por duas jovens adolescentes de 11 e 14 anos, onde o espírito Charles Rosman é o que bate, né, a parede, bate e se comunica. Então, opa, tá aí, fenômenos de Hydesville, ok. E sabe o que eu queria comentar? É que eu sempre quis saber onde que ficava esse negócio de Hydesville e tal. E eu tive a oportunidade de ir a Lilydale, né, a cidade dos médiums, lá nos Estados Unidos. Já fui 3 vezes lá, no estado de Nova York, bem pertinho do Canadá.
É interessante porque os fenômenos mediúnicos, né, eles são mundiais, não são somente espíritas. Aliás, não são só do Brasil, né, no planeta todo, né. No caso das meninas Fox, das irmãs Fox, e logo depois vamos ver fenômenos em todo o mundo. Mas este foi o marco, e o interessante que o mundo espiritual planejou com adolescentes, com jovens de 11 anos, né, a menina, né, a Kate, a Margaret Fox, né, e logo depois, lógico, vem Kardec, mas também lembremos que as irmãs Baudin eram crianças. Quem já viu, a meninas, viu o filme de Kardec, né? Não sei se alguém já viu o filme de Kardec, está na Netflix ainda, sempre fazendo propaganda. Então, e eu recomendo a todo mundo ver o filme do Kardec, muito legal, mas só para entender que médiums utilizadas pelo codificador foram justamente adolescentes e crianças, né? Olha que detalhe, o start do espiritismo tem adolescente, tem 11 anos, já está criança, mas também já está adolescente. E as médiums da codificação também. Olha, que está por trás? Que está por trás? Que projeto é esse que faz que o Chico Xavier, né, já desde criança, veja sua mãe desencarnada, ou o Divaldo, né, que tinha essa potencial mediúnico também de menino, né? Como assim o mundo espiritual já está planejando uma geração de médiums desde crianças, né? E o Kardec utilizou essas médiums, e foram as médiums dos fenômenos de Heidesville as que deram o começo, né? Outro fato interessante também para lembrar é nosso querido Kardec, que estudou em uma escola na cidade de Yverdon, na Suíça, e esse é outro sonho que eu tive a possibilidade de concretizar o ano passado, ou há 2 anos, de ir à cidade de Yverdon, na Suíça, né? É a parte da Suíça francesa, né? Lá falam francês. E ele bem próxima, a 3 horas de Lyon, né? Então, porque antes eu pensava, né? Puxa, como assim os pais deixaram que com 10 anos o menino Kardec vai estudar em outro país e tal? Mas na verdade são 3 horas, que nessa parte da Europa Central, né? É pequeno, não é tão longe, né? Mas, enfim, voltando. Então, no castelo de Yverdon foi quando o Kardec estuda, né, no próprio castelo, ele estuda com outros garotos, né, e seu mestre, o Pestalozzi, Johann Pestalozzi, dá as aulas, e ele traz um matiz diferente, em que deveriam ser as crianças não somente instruídas, mas também tinham que ser educadas no bem, no que fala a parte moral. Então, lá no próprio castelo de Yverdon, na torre, uma das 4 torres que tem, mas em uma delas, onde ficava o salão do Pestalozzi, você observa os quadros e você vê o Pestalozzi abraçando as crianças, os meninos, a amorosidade que tinha o professor, o mestre. Isto eu já falo porque Kardec absorve essa amorosidade e ele entende que a educação não deve ser só instrução. Biologia, matemática, ciência, química, física, não. Também tem que ter a parte moral. Amorosidade, respeito, tolerância, honestidade. Então, com essas 2 bases, Kardec, com 21 anos, volta à França e monta aí seu instituto para que as pessoas, ao mesmo tempo, tenham os conhecimentos de instrução, mas, ao mesmo tempo, a moralidade. Então, com essas 2 bases, é interessante porque isso aprende ele de garoto, e quando já virou um professor, mestre, logo depois na codificação, os próprios espíritos vão nos falar: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, e instruí-vos o segundo. Essa duplicidade importante. A gente tem que ter os conhecimentos das leis, mas ao mesmo tempo aprender a profundidade, né, os ensinamentos do Evangelho. Então, nesse binômio é que nós vamos estabelecer o nosso material. Bom, para falar aqui, a gente teria que falar de cada um dos itens e não nos daria tempo para nosso bate-papo, mas apenas queríamos fixar aqui sobre este projeto que a gente começou agora, temos 3 meses, né? Que chamamos de Kit Evangelho, porque é um projeto que justamente, assim como a gente apresentou aquela ilustração, onde Emmanuel passou ao Chico os princípios espíritas, pois nós transformamos
os princípios espíritas, só que agora de forma infantil, para que qualquer criança do Brasil, e mais que do Brasil, qualquer criança das Américas, fizemos em espanhol, português e inglês. Olha que coisa interessante, porque qualquer criança, seja do México, da Argentina, do Peru, da Venezuela, do Brasil ou dos Estados Unidos, a Canadá, possa ter acesso aos princípios espíritas de uma forma didática, bonita, colorida, agradável. Opa, aí Alexandre está mostrando aí o kit, muito bem. E a gente vê no mapa, né? A gente já vai mostrar. Olha que coisa linda, né? Temos aí o mundo espiritual, o reencarnação. E o bacana está em que a parte do evangelho, nós vamos mostrar aqui para as crianças que ainda não conhecem esse projeto, né? É ousado, sabe por quê, Alexandre? É ousado porque estamos no meio da pandemia. Centros espíritas, a maioria está fechado. Evangelização, esse ano muito centro não vai ter. Aliás, escolas, algumas mesmo, não vão ter. E como a gente vai levar os ensinamentos para essa geração que precisa tanto para levar para sua casa? Todo mês vai receber em casa. E este é um projeto, né? 10 itens, não é um, é 10 itens, né? É quebra-cabeça, é um livro, tudo trilingüe. Então a criança aprende espanhol, português, inglês, aprende os princípios espíritas, né? Jogos, atividades, adesivos, né? Todo mês com base a um dos princípios espíritas, né? No caso, o primeiro que a gente lançou foi Perispírito. E veja que interessante, porque algumas pessoas acham que assim, né? Ah, mas livro espírita, né? A florzinha, a borboletinha, né? Não! Livro espírita é os conceitos que a gente aprende nas nossas aulas, só que a apresentação, a linguagem é apropriado, mas o conteúdo é o mesmo. Tem que ser sim. E hoje nós estamos com uma coisa única no planeta, que é a primeira geração, desde o surgimento do Homo sapiens, é a primeira geração que pode ter acesso a conteúdo acima do seu professor. Porque vejam só, pensa comigo, até 30 anos, 20 anos atrás, quando você queria ter um acesso, os meninos iam na biblioteca, outro menino, né, tinha uma enciclopédia em casa, um CD-ROM, né, ou escutava o professor, né, e esse era o acesso ao conhecimento. Hoje o conhecimento se popularizou tanto e a facilidade de uma criança... Eu conheço meninos de 2 anos que mexem, uma beleza aqui, né? Mexem com uma facilidade e são impressionantes, né? Não sabem ler, não sabem escrever, mas sabem mexer aqui, destravam, fazem tudo. Né? Com 2 anos, não estou falando de 3, 4, 2 anos, já vi. Então, o que acontece? É a primeira geração que consegue ter acesso a conteúdos, né? A conteúdos acima do professor. E isso é um choque. E mais ainda, 1 ano atrás, muita gente falava, ah, mas meu filho, não, essas coisas não pode ter acesso, é ruim. Hoje, todos os meninos estão com computadores mexendo para fazer as tarefas, para fazer as aulas, né? E adultos também, muito adulto não tinha Instagram, não tinha Facebook, e agora está obrigado a mexer. É uma aceleração no processo de aprendizagem que a gente não faz ideia de como isto vai mudar o planeta, porque não tem marcha atrás. Agora é adaptações a novas etapas, todo mundo aprimorando a tecnologia. Mas vamos mostrar aqui aos amigos que ainda não conhecem esse projeto que chamamos de Kit Evangelho, já apresentando o trilingüe. E olha que bacana, né? O que acontece quando uma criança dorme? Já é um fato natural do dia a dia. Né? Uma criança sai do corpo, não sou criança, adulto também, né? E já tem o desdobramento e tem olhando o seu corpo físico e ele, né, espiritualmente, com seu perispírito, né? E o fio o que une o corpo, né? Então, tudo visual. Aqui um encontro com uma garota também que está desdobrada, fazendo uma viagem astral. Olha que bacana, né? E ainda a gente brinca, é uma paródia isto de Peter Pan, porque Peter Pan, o conto, né? Ele é um desdobramento. Wendy e Peter se encontram fora do corpo. Então, a gente começa a mostrar, né? Que coisa bacana, né? Falar dos princípios espíritas, mas com crianças, né? De uma forma normal. E olha aqui, um paralelo, um mapa didático. Mostrar aqui a fruta,
né? A semente, a casca, o pericarpo, né? E o perispírito, o espírito e o corpo físico. Tudo em pôster, tudo mostrado de uma forma clara para que toda criança entenda de uma forma limpa, né? Aqui o Evangelho de Jesus, né? As crianças voltam da evangelização, né? Encontram Jesus, o nosso amigo. É importante apresentar. Jesus é o nosso amigo. Ele está procurando amigos. E aqui, direto, o dia mais importante da história do planeta Terra, quando Jesus sobe na montanha, encontra a multidão e nesse instante, em questão de minutos, Jesus nos traz seu código, o código de como entender a lei do amor. Em 10 itens, nós falamos de 10 gotinhas, porque é como um remédio, né? 10 gotinhas para você ser um espírito limpo, bonito, puro, bondoso e feliz. Aqui traz o código Jesus. E aqui está mais fácil para entender, né? Humildade, perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. Olha, o sorriso, como falavam, todo santo tem que ser feliz, alegre, porque encontrou Jesus. Olha, se encontrou um tesouro, tem que estar alegre, né? Tem que estar feliz. É a felicidade do dever cumprido, né? E é este resumo. São as 10 bem-aventuranças. Olha que bonita. As 10 bem-aventuranças de uma forma direta, limpa, né? E tudo caprichado com cores para apresentar às crianças, né? Com jogos. Vamos encontrar o nosso amigo Jesus. Olha que coisa. Se eu tivesse tido esse material de criança, eu estaria tão feliz, né? Apresentar os mundos habitados, vir em outros planetas, né? E aqui, é claro, a gente fez uma paródia, né? No caso aqui é dos diálogos que Allan Kardec teve com Mozart, só que aqui é Mozart, né? Mouse, rato, né? Ratinho, né? Aqui temos nosso cachorrinho, que tem encontro com um ser que vem de Júpiter, que é Mozart, né? E se encontra com o nosso cachorrinho Lupe, e eles vão viajar e vão ir a conhecer um mundo feliz, onde mora Mozart. E aqui temos as informações que estão na revista Espírita, graças a Kardec, uma viagem interplanetária, né? E já falando diretamente, da forma mais normal, que somos irmãos, todos os seres que habitamos todos os planetas. Até preparando as crianças para futuramente, né, o nosso contato, não sei quando que será isto, mas contato extraterrestre, e já muitos espíritos de outros planetas já estão na Terra, alguns reencarnando, outros vão reencarnar, mas isso de forma massiva, e isso é um fenômeno natural. O que a gente fala da casa do meu pai tem muitas moradas, mas de uma forma aplicada. Como seria viajar a outro planeta, né? Aqui, Deus, esse material vai vir, já está em breve. Como falar de Deus para as crianças, apresentando os atributos de Deus, só que cada atributo é um filme. Então temos aí Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, A Pequena Sereia, o ET, né? Olha que coisa bacana, apresentar Deus, mas como filmes, né? Os atributos de Deus. E do outro lado, o encontro tão lindo lá em Pedro Leopoldo entre Chico Xavier e o pequeno Emmanuel, né? Olha, muito material bem aí, lindo. E finalizando aqui, olha, para falar, por exemplo, sobre o Evangelho, já vai ver um livro sobre o perdão, né? Interessante que os livros vêm com QR Code, então você passa o celular e a criança consegue escutar música clássica, por exemplo, né? Essa é uma inovação. E temos o livro aqui da caridade, o primeiro livro com unicórnio espírita. Eu não lembro outro livro de unicórnio espírita. A gente se diverte fazendo as coisas, né? Para falar da caridade. E quem tem interesse nesse material que a gente está lançando com todo capricho, todo cuidado, e sabe que aí tem um site que queira conhecer, compartilhar, né? É o kitevangelio.com, né? E é uma coisa interessante porque a parceria aqui é com a Federação Espírita dos Estados Unidos. Então, a parte em inglês, o próprio time dos Estados Unidos, da federação, está fazendo a parte inglesa, né? No caso, lógico, eu espanhol, minha mãe e minha tia são professoras de espanhol, então eu passo o material. E aqui no Brasil temos várias crianças que a gente faz laboratório, testa os jogos, testa o material para que fique certo, fique gostoso.
As crianças hoje aportam muito, nos dão muitas sugestões antes de sair o material. E o que a gente quer, o que a gente sonha, é com um mundo mais bonito, onde possamos contribuir desde cedo para essas novas gerações que estão encarnando, que alguns já são espíritas pela segunda vez, espíritas que vêm para já trabalhar para este novo processo que a humanidade entra em regeneração. Então, meus amigos, todo o esforço que a gente faça nas casas espíritas ou dentro do lar para levar conteúdos a nossos filhos, netos, sobrinhos, a gente estará contribuindo para um mundo melhor e também para trazer mais luz às nossas casas. Em síntese, era um pouquinho para falar isso e vamos conversar um pouquinho mais. Obrigado. Boa tarde aos que chegaram. Obrigado. Boa tarde. Parabéns, Ru. Trabalho bonito, louvável, chique. E eu tenho comigo, sabe, uma frase que gosto bastante. Quando nós fazemos a evangelização, quando nós escrevemos, quando nós trabalhamos, quando nós palestramos, quando nós orientamos, nós, para adultos, é como dar um remédio, tá? Quando isso é feito para crianças, na minha modesta forma de ver, é da vacina mesmo. Perdão o eufemismo com a situação atual. Mas, pois é, acontece. Mas, na verdade, penso exatamente dessa forma. Então, a vossa responsabilidade para mim é ímpar, grande mesmo, e eu te parabenizo por isso. Mas algumas preocupações me passam pela mente, que acontecem comigo quando trabalho na área médica, por exemplo. Como você consegue diferenciar a sua parte profissional, financeira, da parte de evangelização em relação a esse tocante, né? Para não misturar o que é economicamente seu, ao seu sustento, e aquilo que é economicamente do centro, por exemplo, ou das atividades. Né? Porque isso, na minha área, já me preocupou bastante. Não acontece, não aconteceu, não acontece, mas eu já vi muita gente, digamos assim, ficar num dilema de natureza ética importante com isso. A outra é os norte-americanos. Os norte-americanos tiveram a experiência de Hydesville, como tu comentaste agora há pouco, de singular importância. Mas até hoje, os norte-americanos não desenvolveram aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido não só com eles. O fato deles ter, em relação aos franceses, nós conhecemos os tropeços que aconteceram na época de Le Marie, aqueles problemas que aconteceram no pós-Kardec, quando Kardec desencarna. Bom, resumidamente, como você vê a sua parte profissional, você consegue fazer isso pessoalmente para você conseguir dormir bem, ou isso é bem feito em papel, não sei. E a segunda parte é a parte norte-americana, que eu acho louvável, fico felicíssimo de você conseguir ter esse tipo de alcance. Como você lida com isso? Como você trabalha isso? Não, é absolutamente normal, tranquilo. O nosso prazer é fazer o bem. Todo ato que a gente faz pelo bem, são nossos dons, nossos talentos. Eu profissionalmente sou designer gráfico e todo o material que faço como designer utilizo ao serviço do bem. Quando a gente faz uma boa campanha publicitária, a gente presta um bom material, né? O que a gente poderia dedicar é nosso tempo, nossa capacidade para fazer coisas que pervertam corações, que modifiquem ideias, conceitos, que tragam mais prejuízo, polêmicas desnecessárias, agressividade, distorções, vícios. Isso, mesmo usando o nosso talento e sendo um serviço, né? Isso não deixaria meu coração em paz. Agora, todo o aporte que a gente faz ao bem e a ideais que a gente tem, a gente fica muito contente. Que coisa tão bonita, né? De poder servir com a nossa atividade profissional, que eu sou designer, né? Poder contribuir para uma humanidade melhor. Isso é a coisa mais linda que pode existir. E outra coisa, né? Eu profissionalmente eu presto serviço, sou designer e presto serviço tenho um trabalho, né? Eu trabalho remotamente, né? E faço com todo carinho, né? O nosso único senador espírita que nós temos, que é o senador Girão, né? Eu presto serviço e faço todo tipo de arte e qualidade
porque são ideais que ele tem em favor da vida, contra as drogas, né, contra... De que estado que ele é? De que estado que ele é? Do Ceará. Ceará. Do Ceará, sim. Então, essa é a minha atividade profissional, fora outros tipos de trabalhos que a gente desenvolve como designer gráfico, né? Essa é a minha profissão. Agora, sobre outra questão dos Estados Unidos, né? Em Hydesville, né? Não existe hoje propriamente dito Hydesville, não? É uma estrada, né? Não há mais. O que existe é Lilydale, é a cidade dos médiuns, onde os médiuns desde Andrew Jackson Davis, que foi que fundou este local, né? Ele que é o grande médium americano, o Chico Xavier americano, né? Ele que montou essa cidade, e a partir daí foram formados, aí tem o museu de Lilydale, e aí nós temos a grande chama que manteve viva a espiritualidade, o espiritualismo moderno americano. E eles trouxeram a casa das irmãs Fox até Lilydale, e aí inclusive estive no museu, onde tem os restos, né, do baú, o baú onde está o resto de Charles Rosman, do espírito, né? Uhum. Então, eles consideram o médium Divaldo Franco, né, por exemplo, um dos maiores do mundo, né? Tem carinho muito. Divaldo Franco já esteve lá em Lilydale, né? E lá em Lilydale existe uma casa que foi a primeira escola para crianças médiums em 1851. 4 anos antes de Kardec conhecer as mesas girantes, já existia lá a primeira escola para crianças médiums, né? Olha que coisa interessante. E aí isto consegue ver que estava chegando uma nova era, né, de espiritualidade para o planeta, e em diversos pontos já vários médiuns ou psíquicos começavam a trabalhar, né, e a colocar espaço para essas novas gerações que chegariam com mediunidade maior. Hoje em dia, eu tenho viajado já 30 países e eu vejo a quantidade de crianças com sensibilidade ou psíquica ou mediúnica que você não via antes, né? Eu vejo muitos meninos que têm sonhos, lembram vidas passadas, têm desdobramentos, observam parentes desencarnados, a telepatia avançada. É uma coisa que não encontrava há 20, 30 anos, né? Então, todos esses meninos que têm 10 anos até para baixo, ou 12 para baixo, é impressionante. E o que vai vir à frente, né? Ainda maior. Né? Então, é um pouquinho isso, né? Para ver, muito otimista, né? Muito otimista com esse aporte que está se dando, porque o retorno está dando pelos próprios pais, evangelizadores, né? E as crianças, né? As crianças que estão curtindo o material, que isso é o mais importante. Claro. Não sei se eu pergunto, Matias, quer falar você? Eu acho que a pergunta do Júnior, depois eu vou emendar em relação à educação infantil. Toca aí. Acho que a maior preocupação do Júnior em relação a quando ele perguntou da parte profissional é o que a gente tem visto, provavelmente seja isso, eu estou lendo a cabeça do Júnior lá. É no sentido de que nós vivemos, e você está acompanhando isso, todo um movimento, e eu não gosto da palavra movimento espírita, mas um movimento muito conturbado nesse sentido, de caminhos se cruzando entre o movimento espírita, o que seria o movimento espírita, e o movimento profissional. Dirigentes, palestrantes, andando nas duas canoas sem ficar muito claro qual é o caminho. Eu acho que é nesse sentido a pergunta do Júnior. Então, assim, eu sei, porque a gente conversou algumas vezes, nesse sentido que eu acho que é a dúvida. E eu acho que seria muito interessante das pessoas saberem, porque acho que talvez muitas pessoas nem saibam, existe uma marca no ISRU, né? Todo esse trabalho em relação a isso. Então, nesse sentido, qual que é a grande dúvida, talvez, do Júnior, e que a gente discute com outras situações? Mas espera aí, esse trabalho é um trabalho assistencial, essa venda, o Divaldo usa o livro dele para ser revertido para a Mansão do Caminho, e o Luiz Ru, ele usa para qual é? Eu acho que é meio nesse caminho, talvez, a dúvida do Júnior, porque nós estamos vivendo esse momento delicado, e nós estamos sabendo disso, né? E assim, e acho que por falta dessa transparência,
Eu acho que assim, olha, existe um instituto, é um trabalho profissional que é voltado, e você foi muito claro no começo da resposta. Olha, tudo que é trabalho para o bem, nós estamos valendo. Eu sei que o Júnior, a parte do trabalho profissional, faz o assistencial, e assim como todo mundo. Mas eu acho que seria muito interessante para as pessoas até conhecerem todo o trabalho e não ficar, porque eu acho, Ru, que com essa história, e a gente está vendo, né, uma avalanche, tem muita coisa boa acontecendo, mas uma avalanche, por exemplo, de publicações literárias de todo tipo e forma. E nós estamos vendo, então, de repente, arrecadações pessoais, ou que era. Então, está todo mundo muito em dúvida. Eu acho que é nessa linha, talvez, a dúvida do Júnior, e até para as pessoas conhecerem, olha, é assim, o Instituto funciona, eu tenho meu trabalho, claro, serviço, mas isso funciona assim, até para as pessoas conhecerem o trabalho a fundo, e não gerar, talvez, esse tipo de dúvida, porque tem tido um questionamento muito grande no movimento espírita, né? Limpar a área, né, Rô? Porque, por causa disso, eu acho que a pergunta do Júnior é nesse sentido. Nós temos visto, por exemplo, o Alexandre escreveu um livro psicografado, não vou nem entrar na questão da qualidade, mas é da onde? É lá do Amigos do Bem. E eu venho como doutrina espírita, do Amigos do Bem, e essa renda vem para o Alexandre, e não para a entidade, ou não para o movimento espírita. Então, eu acho que a pergunta do Júnior é muito nesse sentido, eu acho. Sim. Não, como é que você consegue fazer isso, né? Acho difícil de fazer. Mas isso não é nada difícil. A gente está fazendo um serviço ao bem. O que eu penso é que o nosso tempo aqui, muito caro, eu pensei que a gente estaria dedicando para falar de técnicas de evangelização, de ajuda às crianças, de como mostrar os gráficos, o material, porque esse tipo de assuntos, né, embora que já respondi, né, a gente podia falar isso no particular, não tem nenhum problema, não tem nada para... Não, deixa eu só te explicar, não é uma questão... não é uma questão de dúvida, não. É muito pelo contrário. Não, é muito pelo contrário. É uma maneira, eu acho que é só uma maneira das pessoas. Por isso que eu te falei, tem muita gente, por exemplo, eu sei porque a gente tem o contato e, por exemplo, a gente sabe que a criação toda do produto, isso demanda trabalho, investimento e várias outras coisas. Então, por isso que eu acho que o Júnior perguntou nesse sentido, é assim. Qual é a dificuldade, provavelmente? Você deve ter vivido isso, acho que o Júnior perguntou por isso, por conta dessa situação. Tá, fantástico o trabalho e é indiscutível. Como é que você consegue dividir isso? Eu acho que deixa eu dar um exemplo meu, rapidinho, só cortar um minuto que fica fácil. Por exemplo, eu sou um cirurgião, e dentro do meu consultório, na maior parte das vezes, para a imensa maioria, ali envolve valores, é meu trabalho pessoal, profissional, vivo daquilo, etc. Agora, eu também trabalho e opero gente que não tem condições, e de lá nada cobra, compreende? Mas é uma linha que precisa ficar clara. Para mim, pessoalmente, é a minha dificuldade. Hoje não há dificuldade, não, isso não acontece. Agora, eu fico imaginando como é que você consegue dividir isso também. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Pessoalmente mesmo, intimamente. Tá, como é que você consegue fazer essa divisão? Muito tranquilo. Nós temos trabalhos que são dedicados e tem uma remuneração profissional. Claro. E temos trabalhos que nós doamos, entregamos para Mansão do Caminho. Clareou. Nós temos o trabalho com Divaldo Franco. Os livros da Joana de Ângelis, do Divaldo Franco, são para a Mansão do Caminho. Temos livros com a Federação Espírita Brasileira. E as obras, todos eles são totalmente para a FEB, né, Federação Espírita Brasileira. Outro com o Conselho Espírita Internacional, também foi integralmente doando. Né? Parte dos recursos daqui, deste Kit Evangelho, vão a instituições. Vários já receberam doações. Temos a nossa parceria com Maurício de Souza, a editora Boa Nova tem uma creche e uma obra social que mantém. Então, tem todo um trabalho por trás que é feito. A gente não sai divulgando isso. Eu sei. Claro que não. Eu sei. Agora, apenas só para um esclarecimento, e a gente acha que a gente pode falar agora da evangelização, não sei. Não, sim. Fazer um comentário só, para mim, só coisa rápida.
Olha só, eu vejo a sua importância do ponto de vista evolutivo assim, muito grande, grande responsabilidade mesmo. Por isso fiz essa pergunta e fiquei muito feliz com a sua resposta. Meus parabéns, fiquei feliz mesmo. Agora, por volta até o século III, só foi clarear com São Irineu, vou usar o termo São, perdão, tá? Quando a ele foi incumbido fazer a Vulgata. Ou seja, o conhecimento bíblico, vou usar o termo bíblico, que era o conhecimento evangélico da época, era restrito ao clero e era restrito talvez a menos de 1% da população. Não era massificado. A Vulgata vai trazer para o latim. Ou seja, há uma modificação e começa a massificar. Na minha modesta forma de ver, o que tu fazes hoje é o plano espiritual nos ajudando a massificar de maneira gigantesca o terceiro milênio, logo de cara na base, né? Educar crianças é fazer vacina mesmo. Vacina para o bem, como você bem colocou. Então, essa era a colocação. Não sei se você tem essa visão, Matias. Pode tocar, Matias. Eu acho importante falar isso para você. Eu acho bonito isso, eu acho importante isso. Eu acho uma forma de divulgação, de abrir para a população mundial, não só a nossa, como você bem falou. Eu acho, Júnior, e a gente até conversou da outra vez, que, e até perguntei para o Russo, ele percebe isso, porque é um trabalho muito diferenciado, né, do que a gente tinha até, sei lá, 10 anos atrás, a gente não tinha material de educação infantil espírita, né? Você tinha que adaptar alguma coisa e trazer para essa realidade. Então, eu acho que esse material todo enriquece muito. Mas mesmo assim, como a gente conversou, e aí o Júlio também pode falar a experiência lá, e as meninas que também estão aí. Hoje, você percebe que tem uma abertura maior dentro das casas espíritas, dentro do centro, aceitando esse tipo de trabalho? As casas espíritas. Graças a Deus, tem tido muito retorno, sabe? Que bom. Nós temos feito, inclusive, com o nosso querido Apolo, um menino espírita. O tamanho dele está aí com a gente. Pronto, tá aí. Olha que interessante, né? Usando material para fazer lives. Olha que coisa, né? Que legal. Quando você diria que um menino de 8 anos estaria fazendo a live, né? Falando do espiritismo, espiritualidade. Olha que e o nosso material vem a facilitar, porque quando você apresenta uma ilustração gráfica, você mostra um manual, você facilita o contato, o acesso. Quando coloca personagens muito queridos, como a Turma da Mônica, o Chico Bento, quando coloca o Bidu, o Sansão, mesmo o Sansão e a Cebolinha e aquela coisa toda, né? Mas quando você coloca uma coisa divertida, se apresenta de uma forma legal o espiritismo para essas novas gerações, quebra essa ideia de ser uma coisa sisuda, grave, para ser uma coisa boa, bonita. Ao final de contas, é isso, é a doutrina que nos consola o coração, é preparar essas almas, né, para o amanhã. E alguns deles, a gente se surpreende, a gente aprende direto muito com essas crianças, porque essas crianças trazem já tanta informação, a gente fica mais escutando, ouvindo estes espíritos que até estão crianças, né? São espíritos que vêm com esses... A gente não sabe o que vão ser eles no futuro. Mas uma coisa que eu achei muito bonita, deixa eu te comentar aqui, é, por exemplo, sobre Maurício de Souza, né? O Maurício não é espírita, né? O Maurício é católico, né? E ele, interessante, quando ele era criança, né? Ele escutava as histórias da avó dele, que era espírita. Então, com base nessas histórias, é que ele cria a questão da avó Dita. A avó Dita que fala do penadinho, daquele mundo, né? Mundo espiritual. Então, como é que ficou isso marcado na criança, né, do Maurício? Como é que ficou isso marcado? Olha, eu achei interessante porque todo o aporte que a gente faz com nossos filhos, nossos netos, da área espiritual, isto vai ficar marcado neles. Em algum momento isso vai dar uma luz. Então, toda a força do bem, é impressionante como esponja são eles. Então, todo o material que a gente passou para eles, vai isso ficar marcado. Amanhã mais tarde dá frutos. Quando eu era criança, a minha mãe me trazia uns livros, uma vez por mês, me trazia um livro chamado Érase uma vez o Homem, que era uma história universal, a história da Terra em formato de quadrinhos.
Eu achava a coisa mais linda, porque eu li aí a Revolução Francesa, lia os dinossauros, a pré-história, os egípcios, eu achava fantástico, né? Então, já me criou um gosto, um bom hábito, não somente da leitura, uma leitura agradável, né? Com desenhos, muito bem feito. Né? Então, aquilo que me fez bem, criar um hábito de leitura, gosto a livros com espiritualidade, para amanhã, essas gerações começarem a ler, lógico, livros mais avançados, aprimorados, mas a gente deu esse primeiro start, esse empurrãozinho. Né? Se a gente conseguir contribuir com um pouquinho com a humanidade, a gente agradece muito os pais de todos os lugares. Olha, a gente já tem tanto relato, pais que não conseguiam fazer evangelho no lar, e graças aos livros conseguiram fazer. Escolas de evangelização que utilizam o material, né? Até videoaulas, agora já vi. Crianças, o mais bonito é crianças contando o que está nos livros. Né? Deixa eu contar aqui, Alexandre Júnior, uma coisa que achei tão bonita. Olha este testemunho. Uma mãe comprou um livro da Turma da Mônica e entregou para uma mulher que não era espírita. A mulher pegou, deu para a filha, nem leu, deu para a filha. A menina, uma semana depois, isso me contaram, né? Que a menina entrou no quarto, pegou uma sacola, colocou uns brinquedos antigos, fez um nó e deixou na porta. Pegou outra sacola, foi no quarto e colocou uns cadernos, roupinhas que tinha, fez um nó e colocou na portinha e foi novamente no quarto. Aí a mãe perguntou, mas minha filha, por que você está fazendo isso? A mãe, é porque eu estou fazendo, doando esse material, que roupa ou brinquedos que não uso, para outras crianças, já estou deixando aí na porta. Mas de onde você aprendeu isso? Aqui nesse livro, ela mostrou, né? Pequeno Evangelho. Aqui tem um capítulo chamado Caridade. Então, eu estou fazendo igual que eles, ajudando aqueles crianças que não têm brinquedos, não têm roupa. Né? Então, veja como é interessante, porque como a criança absorveu a informação, né? E não me interessa se espírita, não espírita. E lógico. tal. Isso é o de menos. O que interessa é que a criança consiga absorver as noções do bem. E para isso a gente tem que fazer uma boa apresentação. Tem que apresentar eles com personagens bonitos e tudo isso requer um esforço. Mas o importante está na luz que a gente consegue semear a uma criança que a gente nunca iria a um centro espírita, nem os pais levariam. Mas o bem está despertado, já está acordando neles, né? Assim como o nosso amigo Apolo, que está aí, né? O outro dia nos deu uma aula de resignação. O que é a resignação? Muito adulto nem sabe o que é resignação. É um dos 10 itens do Evangelho. E o Apolo começou a falar de resignação e me disse, e aí deu exemplos. Eu achei isso genial. Né? Então, como conseguem as crianças assimilar, né? É lógico, há uma responsabilidade, por isso mesmo a gente é fiel totalmente e a gente tem os princípios que estão aí. A gente não sai disso, né? Não cria moda, inventa coisa, não. Simplesmente a gente coloca o nosso aporte, né? Deixar uma coisa bonita, agradável, didática, para que fiquem pais e crianças felizes. Que lindo isso. Nós podemos falar, o Ru aqui já comentou, né? A Ana está colocando os ensinamentos do Chico também ali, todos eles, eu acho que eles todos com a base doutrinária muito clara, muito simples de entendimento, com profundidade grande, porque às vezes, como você disse, a gente toma uns sustos de ficar meio assim, sem saber o que falar na hora que eles perguntam, né? Que nem eu falei para vocês, as meninas usaram 1 ano e meio, quase, o Pequeno Evangelho, com a educação infantil. E a maioria não era espírita, né? Porque a gente faz numa escola num bairro carente. A compreensão e as respostas que eles nos dão com essa didática fácil da revista em quadrinho, né? Da coisa próxima e simples deles entenderem, é assustadora. Assim, você olha de vez em quando, que nem você falou agora, o Apolo, quando a gente começou com o Apolo, e ele fala de alguns assuntos que você olha, ele ainda é uma criança, a gente percebe, claro. Mas de repente ele tem uns insights, umas posições muito claras, né, de que, peraí, eu entendi direito esse negócio aqui, e que nós, posso falar por mim, você fica olhando e fala assim, Jesus,
Eu não tinha pensado nisso dessa maneira que ele está falando. Falou de uma maneira tão simples, e aí vou dar alguns exemplos, e o Júnior acompanhou, e vários outros. Nós estamos falando do Apolo, que é um menino muito novo, mas nós temos visto uma geração de adolescentes já, e pré-adolescentes, com uma riqueza de conteúdo doutrinário ou de conteúdo moral assustador. Você acha que isso já é fruto dessa mudança em relação à educação infantil, que tem mudado, a gente tem percebido, você falou que também sente, e aí o Júnior também pode falar aí de São Carlos, né? Isso você acha que... Aí nós podemos falar dessa tal de transição planetária com mais propriedade? O que vocês acham disso? Olha, no caso do Apolo, você tem que escutar ele fazendo uma prece. Não, ele fez para a gente a transmissão ao vivo, pelo amor de Deus. Mas a prece do Apolo não tem espírito que não obedeça a prece dele. E aí você vê... Não, mas eu falo sério. Verdade. Eu vou falar uma coisa, ele faz a prece melhor que muito adulto. Me incluindo também. Não, eu também. Porque às vezes algumas preces que a gente faz, a gente está acostumado, né? Ah, meus irmãos, que possamos fazer, que possamos, não sei o quê. E aí é uma mini palestra. Às vezes vai. A prece do Apolo é uma coisa mais linda que já tem. Ele vai direto, fecha o olho e vai direto, fala com Deus. Há coisas mais fantásticas que eu tenho visto. E não só com ele, outras crianças também. A gente tem observado que geração bonita é essa. E lógico, tem aqueles outros que precisam ser ajustados. Mas aí vem a questão. Um dos maiores trabalhos de desobsessão da Casa Espírita é na evangelização. Porque o espírito está encarnado, né? Sim. Tá com o corpo pequeno, né? Mas às vezes a gente não sabe a trajetória. Aliás, todos nós temos uma trajetória de uma série de desacertos. Mas por isso que na etapa da infância é que nós temos a chance de adaptar, modificar, colocar valores para que esses espíritos que estão com corpos infantis, né? Por enquanto, consigam modificar-se e iluminar-se. Então, essa é a questão, colocar a eles os pontinhos, colocar a eles as bases para facilitar. Porque, ao final de contas, né, alguns espíritos já vêm, né, apenas estamos ajudando a despertar aquilo que eles já trazem, aquela bagagem. Né? Ah. Nós vivemos em um país... hoje que o índice de crianças sem pai, com paternidade não conhecida, em bairros mais carentes, chega acima de 60%. Elevadíssimo. Então, vou dizer uma coisa para você, assim. Olha só. Quando você consegue fazer um trabalho literário, literatura infantil é literatura também, sem problemas, dessa natureza, vou dizer a você que você torna-se pai de muita gente. Você educa muita gente, você coloca muita gente no bom caminho. E aí eu vou aproveitar o Avant Premier também para poder falar para a maior parte são mulheres, você é uma exceção, as meninas que fazem a evangelização infantil, que nem sempre sentem o seu trabalho reconhecido. Então aí deixa eu fazer às vezes, né, delas que não estão aqui presentes. É um trabalho elogiabilíssimo, porque exatamente aplicam a vacina, como você acabou de comentar. Ou seja, fornece os princípios doutrinários básicos. Não precisa ser espírita, não precisa. Mas os princípios doutrinários da construção de um bom ser humano, por si só, já vão conduzi-lo no sentido do bem, como tu bem colocaste. Ou seja, então vai os meus parabéns a você, os parabéns aos garotos da evangelização infantil, do Amigos do Bem, que tem um trabalho bonito, viu, Alexandre? Por favor, fale isso. Transmita isso também, porque eu enxergo de uma maneira muito responsável, muito séria. Ou seja, não é pelo fato de ser criança que não deve ser tratado com a mesma seriedade com que se trata uma palestra para adultos. Ou seja, enxergo assim mesmo. É ali que você descobre a agressividade infantil inata de alguns espíritos. É ali que você descobre sentimentos de inveja, rancor, ódio, enfim, aquele calhamaço que nós todos temos em maior ou menor grau, sem surpresas. Agora, quando essa criança consegue ser identificada, diagnosticada e
Aquela, vou usar o termo tia, me perdoe. Pode ser o tio Ru também, pronto. Identificar aquele tipo de problema e vai lá e consegue tratar com carinho, com amor, com proteção, com um tipo de ensinamento sério e reservado, você consegue suprir, ou pelo menos parcialmente, a deficiência paterna que grande parte da população mais carente possui nesse país gigantesco que é o Brasil. Obviamente que no Peru deve ter também. Mas aqui, com certeza, não podia deixar de falar isso, porque isso reveste de ouro, vou usar esse termo, o vosso trabalho, meu caro. Meus parabéns. Fico muito feliz de poder dizer isso para você, assim, de maneira direta e em público. Né? E você, por favor, transmita isso também, Alexandre. As meninas sintam-se abraçadas no seu trabalho de evangelização infantil. Essa palestra tem vocês também como escopo, em minha modesta forma de ver. Tem um detalhe, Alexandre, lembrando o livro Nosso Lar, quando André Luiz nos narra da questão do bônus hora. Então, no mundo espiritual, o trabalho, cada hora de trabalho é um bônus hora, né? Uma hora em cada ministério que você está, segundo as informações de André Luiz. E o detalhe interessante é que existe o bônus hora duplo. E quem ganha em dobro são os espíritos que trabalham com crianças, né? Os espíritos que trabalham com meninos que desencarnaram cedo e os espíritos estão cuidando deles, né? Espécie de creches do além, né? Eles são os que ganham em dobro. Verdade. Então, para o mundo espiritual, isso é enxergado em dobro. Olha que coisa interessante. E não está no filme, tá? E uma boa dica, porque o livro é sempre melhor que o filme. No filme, o que eu me lembre, olha só, nós conversamos, não está, não é isso? Não, no filme não. Está no livro. O livro tem 50 capítulos, o filme tem 8, 6. Tem que resumir, tudo bem. Lógico, é compreensível, mas essa é uma coisa interessante, porque muito. O bônus hora somente tem triplo, aquele que é sacrificial, né? E a abnegação é raríssimo. Mas são os maridos, né? São os maridos. não sei. Mas eu acho das coisas mais bonitas. Para que toda evangelizadora vai sabendo que cada hora de serviço é 2 horas de palestra. Pronto. Pode falar para elas, Alexandre. Eu vou falar também. Olha, vocês são muito mais bem pagos. Tomara que as meninas não estejam assistindo, mas a Natália depois ela conta. Mas a gente está terminando, indo para o final, né? E eu sempre digo, e o Júnior sabe disso, o pessoal do nosso lar tem feito. Eu vou dar um exemplo, depois gostaria que vocês dois encerrassem. A gente está falando das coisas que aparecem na educação infantil, né? Quando nós paralisamos as atividades presenciais, automaticamente foram todas, e a educação infantil também, e a gente começou a se preocupar com as palestras, com as transmissões ao vivo, a gente aumentou a grade, a gente fazia só de terça e quarta, começou a fazer todo dia, e nós realmente esquecemos a educação infantil. Não fizemos nada. Depois de quase 1 mês e meio de pandemia, que nós estávamos com as atividades paralisadas, um amigo que é frequentador da página, não é daqui da cidade, nos procurou e falou assim, escuta, vocês têm que fazer um trabalho tão bacana de divulgação e tal, e as crianças? Num domingo. Falei, poxa, eu olhei para a cara da Ana e falei, gente, realmente porque nós socorremos, nós nos preocupamos com, porque eles almoçavam com a gente, então a gente se movimentou em relação ao material, a servir a comida e tal, mas realmente não nos preocupamos com a educação espírita infantil. E começamos a fazer a transmissão meia horinha, porque essas crianças não estão aguentando, né? Elas estão fazendo essas loucuras dessas transmissões ao vivo na escola, que você vai por eles para sentar, para escutar falar de espiritismo, os moleques não vão ficar. Mas vamos fazer meia hora, começamos aos sábados. E a nossa surpresa foi que no começo começaram alguns que eram nossos, filhos de trabalhadores. Mas para resumir, hoje já faz 2 meses e meio que nós estamos fazendo todo sábado, a frequência tem aumentado, muitos pais falando que, olha, e vou dar o exemplo de novo, a Camila está aí, eu vou dar o exemplo do Arthur. A Camila é uma trabalhadora nossa lá de Santa Rita do Sapucaí, de Minas. E o Arthur é um menino de 11 anos que nunca frequentou centro espírita, não gostava, a menor, a Isa, frequentou. E ele começou a assistir, primeiro dia meio de longe, o segundo dia começou a se interessar,
começou a mandar as fotos das atividades, e a gente tem feito no final de cada tema um bate-papo para eles falarem. Então, a Isa de 8 anos e ele de 11, para discutirem o assunto que foi tratado o mês todo. E ele conversou, que nós podemos usar o Apolo, um pouquinho mais velho, mas assim, com uma maturidade, e hoje ele não perde uma e outra. Foi procurar no Livro dos Espíritos para falar sobre o perdão, não sei o quê, e antes da gente entrar ao vivo, e aí eu vou contar de novo, não sei se ele fica com vergonha, mas as meninas tinham falado de perdão numa aula. No outro sábado, eles foram entrar ao vivo, antes da gente entrar ao vivo, nesse bate-papo que a gente faz, ele virou para as meninas e falou o seguinte, nós vamos falar sobre perdão. A semana passada eu assisti de perdão e eu acho que eu entendi. Falei, mesmo? O que aconteceu, Arthur? Falou, eu consegui responder uma mensagem do WhatsApp do meu avô. Porque ele não fala comigo, eu não falo com ele, mas eu perdoei ele. Eu consegui mandar uma mensagem, responder a mensagem dele. Gente, eu falei para as duas, né? Eu falei, esse ano vocês não precisam mais trabalhar, já está feito o trabalho que você conseguiu fazer. Uma criança de 11 anos entender o que é perdão e pôr em prática é assustador, né? Então, eu acho que o trabalho da educação infantil é tão profundo, pena que ainda não se dá o devido valor, ou o que deveria ser dado em relação à educação espírita infantil. Opa, eu tive uma queda aqui do sinal, eu não sei, só o pedacinho final não consegui ouvir. Eu só terminei nesse sentido, Hulk. Você escutou a história do Arthur, né, do perdão? Sim, do perdão. Isso. E no final, a única coisa que eu disse, gostaria que vocês dois encerrassem nesse sentido, é que uma atitude dessa, numa proporção muito pequena, né, o Amigos do Bem é muito pequenininho, mas se chega no coração de uma pessoa, você imagina o tanto que a educação espírita infantil faz ou poderia fazer em cada centro espírita se fosse levado, ou se fosse feito com o carinho, por exemplo, que os dirigentes têm com o palestrante do dia especial. É nesse sentido que eu digo. Eu acho que a gente ainda tem muito enraizado a preocupação de convidar o palestrante tal para o dia que é a palestra, olha, a palestra de texto e tal, e a educação infantil fica relegado a algumas situações. Alguém aqui, numa das transmissões, comentou, acho que foi o Adeilson, falou que tirava o empapar nos pais para ver quem que ia ficar de castigo, que ia ficar na educação infantil, enquanto os pais estavam para a palestra. Acho que foi você, não foi, Ru? Eu contei. Foi você que contou essa história. Então, é nesse sentido. Então, eu só queria encerrar dessa maneira, aí vocês dois, se quiserem tocar. Nesse sentido, eu falo muito isso. Eu acho que a educação espírita infantil, ela ainda em boa parte, embora tenha melhorado muito com todo esse material, ainda é relegada, é deixada como creche para os pais poderem ir para a palestra. Quando a gente tem visto exemplos desse tipo, então aí as crianças que a gente citou, né, o Apolo, o Arthur, enfim, tem muita criança que está vindo extremamente pronta para ensinar para a gente. Então eu gostaria muito que vocês dois, se pudessem ser falando nesse sentido, isso é uma visão minha, né? A experiência do que a gente vivencia aqui. E agradecer, né, de novo, Júnior, pelo tempo, sábado à tarde, com esse frio, para a gente poder bater esse papo. Deixa eu falar, daí eu deixar o Ru para fechar, falar sobre o trabalho dele, etc. Eu acho que é por isso mesmo que elas recebem em dobro. Vou usar o termo elas porque são mais... Porque o trabalho delas é louvável por esses dois aspectos, sabe? Elas são privilegiadas pelo aspecto, inclusive, o aspecto de vaidade, de luzes e holofotes sobre elas para muito pouco. Concorda comigo? Como você bem colocou, aliás, como o Ru colocou na outra ocasião, ou seja, sorteava lá para quem que ficava, como se fosse um estorbo, como se fosse um trabalho, digamos assim, que ninguém quer, que fica lá por último, o último que é escolhido para jogar bola, coisas assim. Agora, eu acho que aí também cabe, os últimos serão os primeiros, né? Pelo visto, foi esse o assunto também da tarde de hoje, não? Ou seja, talvez quando você se julgue o último,
educando alguém difícil, alguém complicado, alguém trabalhoso. Não precisa ter só idade infantil. Há adultos com comportamento infantil. Há um monte deles. Há pessoas com desequilíbrios das mais diversas naturezas, de natureza mental, de natureza espiritual. Há pessoas que são portadoras de patologias psiquiátricas, que precisam de ensinamentos, talvez muito próximos a esses, né? Que tenham uma idade infantil terrena muito próxima a essa. Então, eu não posso deixar de citá-los também, não é? Talvez o trabalho de auxiliar o próximo ganhe aí o seu grande elan, né? Ganha a sua grande cereja, a cobertura do bolo mesmo, né? Por isso, esse trabalho de construção de base, isso é base para mim. Estou convencido dos nossos grupos que temos aqui, que o ensino de base é o mais importante. Lógico que tudo é importante, mas uma base bem montada facilita muito para quem está lá em cima, em todos os níveis. Todos. Para o nível profissional, para o nível de se você quer fazer uma faculdade, uma profissão técnica, para o nível espiritual, para o nível de relacionamento, para o nível de um casamento, para o nível em relação à própria formação de um mundo melhor, que é o destino ao qual todos nós estamos inteirados e voltados. Então, eu dou os parabéns de novo ao Raul, parabéns ao Matias pela iniciativa. E vou dar de novo, não é pouco, porque são poucas as vezes que elas recebem parabéns. Não é isso, Matias? São poucas. Então, que hoje elas recebam bastante, porque vale a pena, e ao RU e aos divulgadores. E os propulsores do ensino base, como eu estou dizendo, na minha forma de ver, é o mais importante, sim. Lá em cima na árvore fica um pouco mais fácil cada um escolher o caminho para a esquerda, para a direita, para o meio, sei lá, para essa religião ou para aquela. Mas uma base sólida é a solução de tudo. Que Deus o proteja, vos ilumine, vos guarde em vossa caminhada. Alexandre, nosso grande parceiro, e a todos que têm tido a paciência de nos escutar na tarde de hoje. Que Deus ilumine a todos vocês. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o convite, Alexandre, Júnior, os amigos que estão ainda online, conectados. Né? A gente quer apenas falar que todo ato que a gente faz visando um mundo melhor, né? A gente sente qualquer coração que a gente consiga atingir é uma gratificação. Né? Eu não tenho... é uma questão interessante que a vida me colocou. Os meus filhos, né, não moram comigo, né? E eu tive uma situação pessoal que me fez afastar da minha filha. Então, toda vez que eu escrevo, eu sempre penso, é como se fosse ela que estivesse lendo, como se fosse Legal. ela que estivesse conseguindo ler, já que eu não posso, né, ter o acesso, né, pela distância, enfim, mas é como se essa criança que vai ler o material fosse minha filha que estivesse lendo. O que eu gostaria que conhecessem dessa doutrina tão linda, tão maravilhosa, que transforma a nossa vida, pudesse ela poder entender. Quando ela tinha 3 anos, a gente contava muitas histórias, a gente ficava às noites falando e falando de contos, e isso não teve mais continuidade. Mas é isso, toda vez que a gente faz algo com as crianças, é uma coisa fantástica. Eu participei de um evento, um encontro de evangelização de bebês, com a nossa companheira Cíntia Vieira. Né? Eu vou lhes confessar uma coisa, é a coisa mais linda que já existe num centro espírita. É a coisa mais linda. A melhor presença espiritual que pode existir é a evangelização de bebês. Mas você vai dizer, mas e o bebê vai falar o quê? Não fala. E você fala e ele não entende. Mas é só sintonia, é amor, são as musiquinhas, é a coisa mais fantástica que existe. Evangelização de bebês, que ainda as casas espíritas precisam acordar para isso. O melhor ambiente espiritual que pode ter a casa é esse trabalhinho com os que estão encarnando. Muitos deles têm as avós, bisavós desencarnadas acompanhando, o clima psíquico que é gerado, né? Quem tem um pouquinho de evidência observa como é o ambiente formado, né? E é uma coisa que eu também lamento.
mas eu acho que em regeneração isso vai mudar. Nós temos uma péssima costume de apenas dar aos meninos carro, bola, né, para brinquedo, e a menina uma boneca. É decir, a menina preparamos para ser uma futura mãe, mas o garoto apenas para jogar e fazer alguma coisa individual, fomentando o seu egoísmo. Né? Então, o que acontece? Quando o menino vira adulto, não sabe, não tem hábito de cuidar criança. Tanto é que é uma dificuldade de cuidar com os pequenininhos. E como se fosse algo que pertence à mulher e não aos dois. Pois, ao final de contas, né, ambos são o menino é fruto dos dois. Né? Então, essa é uma situação que a gente precisa não somente mudar, uma mudança de comportamento para que pai e mãe cuidem dos meninos. Né? Os dois cuidem do menino, não seja só mulher que cuide. É claro que a mulher tem mais facilidade porque está com o bebê, que é um sentimento que desperta, mas o homem também tinha que estar aí. Nós vemos evangelizadoras. Né? Eu participei do primeiro encontro de evangelizadores nacional. 1000 evangelizadores. 90% eram mulheres e 10% homens. Né? E eu falava, e por quê? E por quê? Né? Alguma regra, alguma lei que proíba? Não. É uma coisa natural. É até por um princípio. É também muita soberbia. Às vezes a gente achar que falar com criança, com bebê, é perder tempo, não é isso. Não é nada disso. A gente está muito a aprender, observando como esses pequenininhos que estão com corpos pequenininhos, alguns deles podem ser espíritas pela segunda vez, alguns deles podem ser o guia da casa reencarnado. Né? Por exemplo, agora mesmo, o Emmanuel está com 20 anos, é um jovem. Né? Será que Emmanuel poderia ser presidente de alguma federação espírita? Já pensaram? É Emmanuel. Só porque está com 20 anos? Não. É um espírito milenar que esteve com Jesus. Então, alguns detalhes a gente precisa fazer uma mudança e ainda mais que estes espíritos vêm acordando com novos valores. E eu falo mais uma coisa, Alexandre Júnior, vocês vão pensar que estou louco aqui. Mas tem muito espírito que não é terreno. Muito espírito fora do planeta Terra encarnando já. E já menino. Então, espíritos que não se adaptam às noções básicas, à alimentação, à fala, porque não são da Terra e é um processo natural que acontece cada transição do planeta. Espíritos de fora vindo à Terra para trazer aportes para um mundo muito melhor. Então a gente precisa estar atento, preparado e, lógico, os líderes das casas espíritas dar todo o apoio, porque este ano atípico, né? E não sabemos, Alexandre, imagina se o próximo ano vem outra pandemia, ou uma onda 2, ou outro vírus, e a gente vai ter que parar a evangelização. Vai ser 2 anos, 3? Como é que vai ser isso? A gente não sabe. Por enquanto, pensamos que já está se normalizando a coisa até final do ano, mas não sabemos como será. Então, todo o material que a gente consiga colaborar e contribuir para essa nova geração, e Jesus, estamos ajudando nesse trabalho tão bonito que Jesus traz para todos nós. Obrigado. Perfeito. Gente, boa tarde. De novo, Júnior, uma alegria muito grande estar com vocês. Júnior, gostaria, você me falou no comecinho, gostaria muito que você fizesse a oração de encerramento. Faço. Tá? Lembrando, só pedindo, né? Nós estamos aí passando esse momento mais um momento delicado. Então, que a gente termine o sábado com boas notícias, com as vibrações, agradecer tanta vibração boa e que logo a gente esteja junto de novo. Eu faço. Meus caros irmãos, doutrina, aficionados, solicito a vocês que mentalizem um pouco a figura do Mestre Jesus, mentalizem os bons sentimentos, rogando aos nossos irmãos do mundo espiritual que tenham paciência conosco, tenham tolerância conosco. Precisamos exercitar a nossa compreensão para que nós possamos desempenhar passo a passo, degrau a degrau, os reais destinos aos quais nós fomos criados. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e devagar, com os nossos tropeços, chegaremos lá. Dará certo? Pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Acalenta a nossa alma, acalma-nos para que consigamos exercer
a educação, no seu sentido mais básico, como foi o motivo da palestra de hoje, para com os infantes que nos são fornecidos, para que nós possamos dedicar o tempo real ao qual eles merecem, para que possamos todos juntos construir lares em melhor situação. Com lares em melhor situação, crescerão cidades em melhor situação, estados em melhor situação, países em melhor situação. Um mundo de regeneração e provas que estará ficando para trás. Que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. Fiquem na paz de Deus. Assim seja. Gente, boa tarde, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Também. Um abraço, Ru. Fica na paz, querido. Felicidades.